Você viu essa foto? Lula e Donald Trump lado a lado, sorrindo, apertando as mãos como dois líderes que sabem o peso do poder que carregam. Pois é. Muita gente da direita, e principalmente da extrema-direita, ainda está tentando entender o que aconteceu ali. Alguns não acreditam nem vendo, mas o fato é, aquela imagem de domingo foi um terremoto político, um choque de realidade para o bolsonarismo, que insiste em viver dentro da própria bolha, achando que o mundo gira em torno das suas teorias conspiratórias e do seu mito decadente. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o encontro entre Lula e Trump, o que essa foto realmente significa e por que ela é um verdadeiro tapa na cara da extrema-direita brasileira. E eu vou te mostrar como, mais uma vez, o bolsonarismo conseguiu cavar a própria cova e ainda entregar de bandeja uma vitória política para o governo Lula. Porque, olha, a ironia é gritante. Eduardo Bolsonaro passou anos se vendendo como o grande interlocutor entre o Brasil e os Estados Unidos. Vivia postando foto em frente à Casa Branca, pagando de embaixador informal do pai e tentando transformar a política externa brasileira num jogo pessoal. O resultado? Perdeu tudo. Perdeu credibilidade, perdeu influência e, agora, perdeu até o monopólio da conversa com o Trump. E o mais curioso é ver a própria direita se engolindo. Tem gente do campo deles revoltada, dizendo que Eduardo entregou de bandeja uma narrativa perfeita para o Lula. A de que é ele, e não a extrema-direita, quem de fato tem capacidade de diálogo internacional. Que é o governo brasileiro, e não o clube do ódio, quem sabe resolver crises diplomáticas com maturidade e pragmatismo. Mas a grande mídia, claro, tenta vender a foto apenas como um gesto simbólico, um aperto de mãos entre dois presidentes. Só que, na minha visão, o que a gente viu foi muito mais do que isso. Foi o retrato de um novo momento e o fim de uma era de amadores, de lambanças e de diplomacia de Twitter. O governo Lula mostrou que sabe jogar no tabuleiro global, enquanto o bolsonarismo continua preso no recreio da política, brincando de geopolítica sem entender o que está em jogo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O que essa foto realmente representa e por que ela é o símbolo do fracasso completo da extrema-direita brasileira. Então, o que aconteceu foi o seguinte. No último fim de semana, uma imagem correu o mundo. O presidente Lula e o ex-presidente norte-americano Donald Trump frente a frente num encontro que ninguém da extrema-direita acreditava que fosse acontecer. A foto foi tirada durante um evento em que os dois participaram e rapidamente virou o centro das atenções. Para uns, foi apenas diplomacia. Para outros, e eu me incluo nesse grupo, foi um ato político carregado de significado. Porque, veja, essa reunião não surgiu do nada. Ela acontece logo depois de uma sequência de trapalhadas do clã Bolsonaro nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro tentou, de forma desastrosa, se vender como o único canal de comunicação entre o Brasil e o governo americano. E o resultado dessa arrogância foi catastrófico. Tarifas sobre produtos brasileiros, constrangimentos diplomáticos e uma imagem de amadorismo que só prejudicou o país. Na minha visão, o que Lula fez agora foi exatamente o contrário do que os bolsonaristas sempre fizeram. Ele tratou a política externa com maturidade, pragmatismo e foco nos interesses do Brasil, e não nos interesses pessoais de uma família. Enquanto Eduardo Bolsonaro usava o cargo de deputado para fazer turismo ideológico e estreitar laços com figuras da extrema-direita mundial, Lula foi lá e mostrou o que é ser estadista de verdade. Agora, vamos ao que interessa. Na minha visão, esse encontro entre Lula e Trump é um claro sinal de que o bolsonarismo perdeu o rumo. Eles apostaram todas as fichas numa narrativa de isolamento. Ou é a gente ou é o caos. Só que a realidade chegou e mostrou que quem sabe negociar, quem sabe dialogar, quem tem peso internacional é o governo brasileiro, e não os fanáticos de rede social.
E é curioso porque isso não é um caso isolado. Lembra quando Bolsonaro tentou criar atrito com a China, dizendo que o vírus da Covid tinha nacionalidade? O resultado foi prejuízo para o agronegócio, fechamento de portas diplomáticas e uma imagem péssima do Brasil lá fora. É a mesma cartilha agora. Eles brincam de geopolítica, criam crises desnecessárias e depois o governo de verdade precisa entrar para apagar o incêndio. E quem paga o pato? Como sempre, somos nós. O povo trabalhador, que depende de um governo com credibilidade internacional para gerar emprego, para atrair investimentos e para manter o preço dos alimentos e dos combustíveis sob controle. Porque quando a diplomacia vira bagunça, como virou nos tempos do bolsonarismo, quem sofre é o cidadão comum e não quem está em Miami tirando selfie com extremista. O que me chama a atenção é que mesmo depois dessa derrota política, o Eduardo Bolsonaro teve a audácia de dizer nas redes que o encontro entre Lula e Trump só aconteceu porque ele permitiu. É sério isso. O cara acha que manda até na agenda do ex-presidente dos Estados Unidos. Isso revela uma coisa: o nível de delírio político que o bolsonarismo atingiu. Eles criaram um universo paralelo, em que se acham protagonistas de uma história que o mundo real já encerrou. Enquanto isso, lá no Planalto, o clima é outro. O governo Lula tratou o encontro com Trump de forma prática. A pauta é econômica. Estão buscando uma reaproximação comercial, especialmente para reduzir tarifas sobre produtos brasileiros como carne e café. Tarifas que, vale lembrar, foram consequência direta das trapalhadas bolsonaristas lá atrás. Ou seja, mais uma vez, é o governo atual corrigindo o estrago deixado pela turma anterior. E é aqui que entra o ponto mais simbólico dessa história: o adulto na sala. Essa expressão vem sendo usada até nos bastidores do próprio governo para definir o que foi esse episódio. Enquanto o Bananinha, como o próprio bolsonarismo apelidou o Eduardo, fazia birra e queimava pontes, Lula foi lá e reconstruiu o diálogo. Mostrou que é possível conversar até com quem pensa diferente, desde que o foco seja o bem do país. E é isso que o bolsonarismo nunca entendeu. Eles transformaram a política num ringue de guerra cultural, onde o inimigo precisa ser destruído a qualquer custo. Só que política de verdade se faz com diálogo, com diplomacia e com resultado. E é exatamente isso que o governo Lula vem fazendo, resgatando a imagem internacional do Brasil, devolvendo credibilidade às instituições e reconstruindo pontes que o ódio destruiu. Agora, é claro que a grande mídia tenta suavizar o impacto disso tudo. Eles noticiam como um gesto diplomático, um movimento pragmático e pronto. Mas o que eles escondem é que por trás dessa foto há uma mudança de paradigma. O bolsonarismo sempre quis monopolizar a relação com Trump como símbolo de poder e legitimidade. Agora, o próprio Trump tira uma foto com Lula, e isso desmonta completamente a narrativa deles. Mostra que o jogo virou e que o Brasil voltou a ser levado a sério. E mais, isso fere diretamente o discurso da extrema-direita, aquele de que o mundo estava contra o Brasil por causa do comunismo. Não. O mundo estava contra o Brasil por causa da incompetência, da prepotência e da irresponsabilidade de um governo que confundiu patriotismo com fanatismo. O que Lula faz agora é devolver ao país a soberania diplomática, sem submissão a nenhuma potência, mas com respeito mútuo, e isso é o oposto do servilismo que a extrema-direita sempre pregou. No fim das contas, o que vemos aqui é um retrato perfeito da diferença entre quem governa para aparecer e quem governa para resolver. O bolsonarismo transformou o Brasil num espetáculo de vergonha internacional. Lula, com uma simples reunião, recoloca o país no mapa da diplomacia mundial. E o mais simbólico é que o encontro improvável com Trump não foi uma derrota da esquerda.
foi a vitória da inteligência política sobre a ignorância ideológica. E isso, na minha opinião, é o que mais incomoda a direita hoje. Ver o seu discurso de antipetismo internacional ruir diante da realidade. Porque, no fim, o próprio Trump mostrou que quem manda nas suas decisões é o interesse americano, e não as bajulações dos filhos do ex-presidente brasileiro. E quando o jogo é de gente grande, o bolsonarismo simplesmente não tem lugar à mesa. Então, para resumir tudo, essa notícia não é apenas sobre uma foto entre Lula e Trump, é sobre o fim de uma farsa. O bolsonarismo construiu durante anos uma narrativa em que o Brasil era respeitado lá fora, porque Bolsonaro e seus filhos tinham acesso direto à Casa Branca. Venderam essa ideia como se o país dependesse da boa vontade de um clã familiar para ser levado a sério. E agora, com um simples aperto de mãos, essa ilusão ruiu de vez. A imagem de Lula e Trump lado a lado é mais do que simbólica. Ela representa o colapso de um projeto político baseado em fake news, em marketing pessoal e em bajulação ideológica. Representa o retorno da diplomacia adulta, da política feita com estratégia e não com tweets. E, principalmente, representa a capacidade do Brasil de se posicionar no mundo com independência, sem precisar se ajoelhar diante de ninguém. Veja bem, o que aconteceu ali foi um movimento de xadrez político de altíssimo nível. Enquanto a extrema-direita se perde em brigas internas, em disputas de ego e em teorias conspiratórias, o governo Lula vai lá e faz política real. Constrói pontes, abre diálogo, garante espaço para o Brasil negociar tarifas e defender seus produtos. Isso é soberania. Isso é liderança. E é isso que o bolsonarismo nunca entendeu. Porque para eles, política sempre foi espetáculo. Sempre foi sobre quem fala mais alto, quem grita mais no plenário, quem arranca mais aplausos no cercadinho. Só que o mundo não funciona assim. O mundo respeita quem tem projeto, quem tem coerência, quem tem resultado. E é exatamente isso que o Lula mostrou nesse encontro. Que é possível ser respeitado sem ser submisso, ser pragmático sem perder princípios e conversar com diferentes sem abrir mão dos valores democráticos. E o mais engraçado é ver a reação da direita. De repente, eles não sabem o que fazer. Uns tentam minimizar a foto, outros dizem que foi encenação. Mas no fundo, eles sabem que perderam o controle da narrativa. A extrema-direita brasileira apostou tudo no mito do isolamento e agora está isolada de verdade. Trump, o ídolo deles, aparece abraçando o líder que eles passaram anos demonizando. É um golpe de realidade. Na minha opinião, o que essa situação escancara é o fracasso completo do bolsonarismo como projeto político. Eles prometeram moralidade e entregaram escândalo. Prometeram respeito internacional e entregaram vergonha. Prometeram patriotismo e entregaram submissão. E o mais grave, tentaram sequestrar símbolos nacionais, como a bandeira, o hino, o amor ao país, para transformar isso em ferramenta de manipulação. Só que o tempo e a história estão colocando tudo no lugar. Hoje quem de fato defende o Brasil é o governo que trabalha por estabilidade econômica, diálogo internacional e políticas públicas que incluam o povo. E isso, na prática, significa emprego, investimento, educação e saúde. Coisas que o bolsonarismo nunca priorizou, porque sempre esteve ocupado demais fabricando inimigos imaginários. E é por isso que eu digo: o verdadeiro patriota é aquele que quer ver o Brasil crescer, não aquele que torce contra o país para ver seu adversário político fracassar. O verdadeiro patriota é aquele que entende que o Brasil é maior do que qualquer ideologia e que a democracia é o único caminho para garantir liberdade e justiça. E nesse sentido, Lula, goste-se dele ou não, está recolocando o Brasil de volta ao centro das conversas globais.
com inteligência, com prudência e com coragem. Agora, claro, o trabalho não para por aqui. O encontro com Trump foi um gesto diplomático importante, mas também é um recado. O Brasil voltou a ser protagonista, e isso incomoda muita gente. A elite que sempre preferiu um país submisso vai chiar. A mídia tradicional vai tentar distorcer, minimizar e criar cortinas de fumaça. Mas quem está atento sabe, o jogo mudou. E mudou para melhor. Por isso, a minha mensagem para você, que acompanha esse canal, é simples. Não caia na armadilha da desinformação. Quando você ver manchetes tentando descredibilizar o que foi esse encontro, lembre-se de quem ganha e de quem perde com essa narrativa. Fique de olho, questione, procure entender o que está por trás das análises neutras que a grande mídia adora empurrar. Porque neutralidade, no Brasil de hoje, muitas vezes é só um disfarce para defender o status quo. E se tem uma coisa que a gente aprendeu com os últimos anos, é que a democracia não se defende sozinha. Ela precisa de gente informada, consciente, que não se deixe enganar por discursos vazios. Gente que entende que o verdadeiro inimigo do Brasil não é o trabalhador de esquerda, o artista, o professor, o indígena, o negro, o LGBTQIA+. O inimigo é o projeto de destruição do Estado. É a elite que lucra com a desigualdade. É a política do ódio que nos dividiu e empobreceu o debate. Então, para resumir, essa foto entre Lula e Trump não é sobre dois líderes apertando as mãos. É sobre o Brasil retomando seu lugar no mundo e sobre o fim de uma era de amadores que brincaram com o destino de uma nação. É sobre maturidade política e sobre como a extrema-direita perdeu o controle da própria narrativa. É, acima de tudo, sobre a vitória da razão sobre o fanatismo. E eu quero encerrar com um pedido a você. Comente aqui o que você achou dessa história. Você acha que essa aproximação pode trazer benefícios para o Brasil? Ou acha que é só simbólica? Quero ouvir sua opinião. E te convido a compartilhar esse vídeo com quem ainda acha que o bolsonarismo tem salvação. Vamos furar essa bolha, vamos espalhar informação e vamos reconstruir o debate público com base em fatos e consciência. Se você concorda com essa análise, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim a gente continua fortalecendo essa comunidade de gente que pensa, que questiona e que não aceita ser manipulada. E lembre-se sempre, o Brasil é dos brasileiros, não de uma família, não de uma ideologia e muito menos de um mito inventado para enganar o povo.